Será que aquilo que sempre te disseram sobre caminhar pode estar, na verdade, te envelhecendo mais rápido? Sim, é uma pergunta que pode parecer um choque. Eu sei, desde que somos jovens, ouvimos que caminhar é a chave para uma vida longa e saudável. E em grande parte, isso é verdade. Mas existe uma nuance, um segredo que muitos médicos e especialistas em longevidade estão começando a revelar, especialmente para nós, que já passamos dos 70 anos. Você sente que, apesar de caminhar muito, ainda tem dores, falta de energia, ou que sua mobilidade não é o que costumava ser? Talvez seus músculos pareçam mais fracos, ou seu equilíbrio esteja um pouco comprometido. Essa é uma realidade dolorosa para muitos. E o culpado pode não ser a falta de movimento, mas sim o tipo de movimento que priorizamos. Caminhar, por si só, é maravilhoso para o coração e a mente, mas pode não ser suficiente, e em excesso, sem o complemento certo. Pode acelerar o desgaste das articulações e a perda de massa muscular, que é o verdadeiro marcador de juventude e vitalidade. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e descobrir os hábitos simples, mas poderosos, que, em vez de te desgastar, vão te rejuvenescer de dentro para fora, construindo força, protegendo suas articulações e te dando uma energia renovada para viver cada dia plenamente. Prepare-se para uma reviravolta no que você pensava saber sobre longevidade. Assista até o final para algo que vai te surpreender de verdade. Então, se caminhar não é a solução completa, e em alguns casos pode até ser parte do problema, qual é o caminho? Vamos mergulhar de cabeça no primeiro e talvez mais crucial hábito para quem busca uma longevidade com qualidade de vida. Especialmente depois dos 70, a inclusão do treino de força. Eu sei, a palavra força pode assustar. Fazer você pensar em academias cheias de gente jovem e pesos enormes. Mas a realidade é bem diferente e muito mais acessível do que você imagina. O ponto aqui não é parar de caminhar. Longe disso. A caminhada continua sendo uma ótima forma de exercício cardiovascular e para a saúde mental. O que precisamos é complementar essa atividade com algo que o caminhar sozinho não faz: construir e manter nossa preciosa massa muscular. Pense comigo quando você caminha. Você está usando principalmente seus músculos da perna para impulsionar o corpo para a frente. É um movimento repetitivo que, embora queime calorias e melhore a circulação, não desafia seus músculos de forma a provocar o crescimento ou a manutenção da massa muscular que é tão vital para nós. Na verdade, à medida que envelhecemos, perdemos naturalmente cerca de 3% a 8% da nossa massa muscular por década após os 30 anos, um processo chamado sarcopenia. Depois dos 60, essa perda pode acelerar significativamente, e é essa perda de massa muscular, mais do que qualquer outra coisa, que nos faz sentir mais velhos, mais fracos e mais propensos a quedas e lesões. É ela que diminui nosso metabolismo, tornando mais difícil controlar o peso, e que impacta nossa capacidade de realizar tarefas diárias simples, como levantar-se de uma cadeira, carregar as compras ou até mesmo abrir um pote. O treino de força é o antídoto para isso. Ele é o verdadeiro segredo para envelhecer com vitalidade. Não envelhecer mais rápido. E o melhor de tudo, você não precisa de equipamentos caros ou de uma academia. Podemos começar com coisas simples. No conforto da sua casa. Pense em movimentos que usam o peso do seu próprio corpo. Por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira repetidamente. Parece bobo, mas é um exercício poderoso para as pernas e glúteos. Comece com 5 a 10 repetições. Faça uma pausa e repita mais 1 ou 2 vezes. Se você tiver dificuldades, use os braços para se apoiar. O importante é o movimento e a intenção de fortalecer.
Outro exemplo maravilhoso é usar elásticos de resistência, que são baratos e fáceis de encontrar. Você pode usá-los para fortalecer os braços, as costas e até as pernas, se não tiver elásticos. Pequenas garrafas de água ou latas de comida podem virar pesos leves para começar a fazer bíceps ou levantar os braços acima da cabeça, fortalecendo os ombros. O objetivo é criar uma resistência que desafie seu músculo, mas sem dor ou desconforto. Lembre-se, é um processo gradual. O importante é a consistência, 3 vezes por semana, por apenas 15 a 20 minutos. Já fará uma diferença tremenda ao fortalecer seus músculos. Você não só melhora sua força física, mas também protege suas articulações. Músculos fortes agem como amortecedores, diminuindo o estresse sobre os joelhos e quadris. Você melhora seu equilíbrio, reduzindo drasticamente o risco de quedas, que são uma das maiores preocupações de saúde para quem passou dos 70. E a cereja do bolo. O treino de força acelera seu metabolismo, o que significa que seu corpo queima mais calorias mesmo em repouso, ajudando no controle do peso e na prevenção de doenças metabólicas. Além disso, ter mais massa muscular está diretamente ligado a uma maior densidade óssea, prevenindo a osteoporose. É um ciclo virtuoso de saúde e bem-estar que o caminhar sozinho, por mais que seja bom, não consegue entregar por completo. Agora que entendemos a importância de construir essa base muscular, vamos descobrir outros hábitos que complementam essa estratégia, garantindo que você não só envelheça mais devagar, mas com muito mais vitalidade. Com a base do treino de força estabelecida, vamos aprofundar nossa estratégia para desativar o envelhecimento acelerado e otimizar nossa saúde. O próximo hábito, intimamente ligado à construção muscular e à vitalidade geral, é a atenção à nossa ingestão de proteínas. Muitas vezes, pensamos em proteínas como algo para atletas ou jovens, mas a verdade é que, depois dos 60, nossa necessidade de proteína pode ser ainda maior do que quando éramos mais jovens. Lembra da sarcopenia? A perda de massa muscular que mencionei. A proteína é o principal nutriente para combater isso. Nossos músculos são feitos de proteína. E para repará-los e construí-los, precisamos de um suprimento constante e adequado. Pense na proteína como os tijolos para construir e reparar sua casa. Se você não tem tijolos suficientes, a casa não pode ser bem construída ou consertada. O mesmo acontece com seus músculos. Muitos idosos, sem perceber, acabam comendo menos proteína do que o necessário, talvez por uma digestão mais lenta ou por preferirem alimentos mais leves. Mas a recomendação geral para adultos mais velhos é de cerca de 1,0 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, para uma pessoa de 70 quilos. Isso significa entre 70 e 84 gramas de proteína por dia, distribuídas ao longo das refeições. Não se assuste com os números. Pense em fontes de proteína acessíveis e saborosas que fazem parte da nossa cultura. O feijão, por exemplo, é uma excelente fonte, especialmente quando combinado com arroz, formando uma proteína completa. As lentilhas, grão de bico e outras leguminosas também são fantásticas. E não podemos esquecer das proteínas animais, como o peixe, o frango e os ovos, que são verdadeiros superalimentos, versáteis e cheios de nutrientes. Um iogurte natural, especialmente aqueles mais densos, também é uma ótima opção para um lanche ou café da manhã. Incorporar uma porção de proteína em cada refeição principal é um passo gigantesco para garantir que seus músculos tenham o que precisam para prosperar. E não só para se manterem, mas para se recuperarem do treino de força que estamos incorporando. Isso também ajuda a manter a saciedade, controlando o apetite
e evitando picos de açúcar no sangue. Agora que nossos músculos estão sendo construídos e alimentados, vamos falar sobre a importância de manter nosso corpo flexível e nosso equilíbrio afiado. Este é o nosso terceiro pilar, a prática regular de exercícios de flexibilidade e equilíbrio. Caminhar, por si só, não melhora significativamente sua flexibilidade ou equilíbrio de forma abrangente. Na verdade, um caminhar repetitivo, sem outros movimentos, pode até criar desequilíbrios musculares se alguns grupos musculares forem usados em excesso e outros negligenciados. E a flexibilidade é essencial para a mobilidade e para prevenir dores quando somos inflexíveis. Nossos movimentos ficam limitados, e isso nos leva a adotar posturas compensatórias que podem causar dor a desconforto, além de aumentar o risco de quedas. Incorporar alongamentos suaves na sua rotina diária pode fazer uma diferença enorme. Não precisa ser nada complicado ou doloroso. Pense em alongar as principais cadeias musculares pernas-panturrilhas, isquiotibiais, quadris, costas e ombros, 5 a 10 minutos de alongamento suave a cada dia, ou em dias alternados. Já são suficientes. Existem muitas rotinas de alongamento para idosos disponíveis online. Muitas delas que podem ser feitas sentados em uma cadeira. E o equilíbrio? Ele é o nosso escudo contra as quedas. À medida que envelhecemos, nosso sistema vestibular, que controla o equilíbrio, pode não ser tão eficiente, mas podemos treiná-lo. Coisas simples como ficar em pé em uma perna só enquanto espera a água ferver, ou escovar os dentes, já são um ótimo começo. Se precisar de apoio, segure-se em uma parede ou cadeira. Tai Chi e Yoga, especialmente as modalidades adaptadas para idosos, são excelentes para melhorar o equilíbrio, a flexibilidade e a consciência corporal. Eles nos ensinam a mover-nos com graça e controle, o que é fundamental para a prevenção de quedas e para manter nossa independência. Essas práticas não são apenas exercícios físicos. Elas também acalmam a mente, o que nos leva ao nosso próximo ponto crucial para combater o envelhecimento acelerado. Vamos falar sobre o sono. O sono de qualidade é, talvez, o hábito mais subestimado de todos para a longevidade e a juventude. Você pode se exercitar, comer bem, mas se não estiver dormindo bem, seu corpo não consegue se recuperar. Reparar e rejuvenescer? Pense no sono como o tempo de manutenção do seu corpo. Durante o sono profundo, nosso corpo libera hormônios de crescimento que ajudam a reparar os tecidos, incluindo os músculos. As células se regeneram. O cérebro limpa as toxinas acumuladas durante o dia e consolida as memórias. Um sono de má qualidade ou insuficiente acelera o envelhecimento celular, afeta o metabolismo, diminui a imunidade e impacta negativamente o humor e a cognição. Você já percebeu como se sente mais velho, mais lento e mais irritadiço depois de uma noite mal dormida? Isso não é coincidência. Para garantir um sono de qualidade, algumas mudanças simples podem fazer uma grande diferença. Estabeleça uma rotina de sono. Tente ir para a cama e acordar nos mesmos horários todos os dias. Mesmo nos fins de semana, crie um ambiente propício para o sono. Seu quarto deve ser escuro, silencioso e fresco. Evite telas de celular, tablet e televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Evite refeições pesadas, cafeína e álcool perto da hora de dormir. Se você tiver dificuldades para dormir, técnicas de relaxamento como a meditação guiada ou a leitura de um livro impresso podem ajudar. Lembre-se, dormir bem não é um luxo, é uma necessidade para uma vida longa, saudável e feliz. Agora, com esses pilares em mente, vamos para o hábito final, que amarra tudo
e realmente transforma a maneira como vivemos e envelhecemos. Agora que abordamos o treino de força, a nutrição proteica, a flexibilidade e o equilíbrio, e a importância vital de um sono reparador. Chegamos ao quinto e último hábito, que é mais uma filosofia de vida. Uma maneira de abordar todas as suas atividades, o movimento consciente e a escuta atenta ao seu corpo. Isso nos traz de volta à questão inicial sobre caminhar demais depois dos 70. Não se trata de parar de se mover ou de ter medo de caminhar, mas sim de entender que a qualidade do movimento e a diversificação são mais importantes do que a quantidade pura e simples, especialmente quando se trata de prevenir o desgaste e acelerar o envelhecimento. Muitos de nós, por uma vida inteira, fomos ensinados a empurrar o corpo, a ir além dos limites, a sentir dor para ter ganho, e embora haja um lugar para o desafio na vida. Depois dos 70, a sabedoria reside em uma abordagem mais gentil e estratégica. O movimento consciente significa prestar atenção aos sinais do seu corpo. Se você sente dor nas articulações depois de uma caminhada longa, isso é um sinal. Não é para ignorar. Pode ser que você precise de um sapato melhor, ou que a superfície em que você caminha não é ideal, ou que seus músculos de suporte precisam ser fortalecidos. É aí que o treino de força entra. Significa também incorporar dias de descanso ativo. Caminhar todos os dias por horas a fio, sem qualquer outra forma de exercício, pode sobrecarregar suas articulações, especialmente se seus músculos ao redor não são fortes o suficiente para absorver o impacto. Em vez de uma longa caminhada exaustiva todos os dias, talvez alguns dias você faça uma caminhada mais curta e mais prazerosa. E em outros dias, você se dedique ao treino de força, ou aos alongamentos e ao equilíbrio. É sobre variar o estímulo, dar ao corpo a chance de se recuperar e de se adaptar. No dia seguinte ao treino de força, por exemplo, um alongamento suave ou uma caminhada leve e sem pressa pode ser a melhor recuperação ativa para seus músculos. Escutar seu corpo significa também reconhecer que nem todos os dias são iguais. Pode haver dias em que você tem mais energia e outros em que se sente mais cansado. Não se force excessivamente nesses dias. Um movimento leve é sempre melhor do que a inatividade. Mas um movimento excessivo e que causa dor pode ser prejudicial. Este é o convite para uma relação mais empática e respeitosa com o seu corpo. Ele é o seu templo. E ele te dá sinais constantemente. Aprenda a interpretá-los. Seus joelhos doem. Talvez seja a hora de fortalecer seus quadríceps e glúteos em vez de caminhar mais. Sua postura está curvada. Flexibilidade e fortalecimento das costas podem ser a resposta. Em resumo, não estamos dizendo para você parar de caminhar. Longe disso, a caminhada continua sendo uma ótima aliada para a saúde cardiovascular e o bem-estar mental. O que estamos propondo é uma abordagem mais inteligente e completa para o movimento e para a vida depois dos 70. Trata-se de complementar a caminhada com o fortalecimento muscular, que é a verdadeira fonte de juventude para os seus ossos e músculos. É sobre nutrir seu corpo com proteína suficiente para construir e reparar esses músculos. É sobre abraçar a flexibilidade e o equilíbrio para se mover com mais graça e segurança, e evitar as quedas que tanto nos preocupam. E é sobre honrar seu corpo com o sono reparador que ele tanto precisa para se regenerar a nível celular. Por fim, é sobre adotar a sabedoria do movimento consciente, entendendo que menos nem sempre é mais, mas que o movimento certo é sempre o ideal. Lembre-se, pequenas mudanças e a consistência são os seus maiores aliados. Você não precisa transformar sua rotina da noite para o dia. Comece com 1 ou 2 desses hábitos
Incorpore-os gradualmente e observe a magia acontecer. Você sentirá mais energia, mais força, mais equilíbrio e uma renovada sensação de vitalidade. Sua saúde e sua felicidade valem cada esforço. Adoraria saber o que vocês pensam sobre esses hábitos. Vocês já praticam algum deles? Quais os resultados que vocês têm visto? Compartilhem suas experiências e dicas nos comentários abaixo. Seu feedback ajuda a comunidade e me ajuda a trazer mais conteúdo relevante para vocês. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre como envelhecer com mais vitalidade, por favor, deixem um like. Isso me mostra que estou no caminho certo e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos recheados de dicas para uma vida plena e saudável em todas as idades. Cuide-se, invista em você. Viva a sua melhor vida em todas as idades.